Agora sim, agora sim. Beleza? Tranquilo, entra aí. Senta aí, Pedrão. Então, é hoje que a gente vai gravar seu single agora. E aí, já entrou aquela energia forte ali, a gente já, só na batida de mão, já falou, pô, a batida de mão era um timbre já, que podia ser o timbre da bateria, tá? De tão bom que já saiu. E a gente já sabia que aquilo ia dar certo, né, desde o começo. Então a gente chegou no estúdio e foi pra audição primeiro. Nessa audição a gente escutou a guia da música, a guia base da música, pra gente começar a dar todas as ideias, né, de como seria o arranjo final dessa música, tanto vocal como instrumental. Eu tava lá montando todas as coisas já, né, pensando, né, como que ia ficar o timbre, como que ia tudo isso. Abri a porta e entra lá o cara com tênis de uma cor, outro tênis da outra cor ali, todo estilosão, vestido. Eu falei, bom, hoje vai dar certo, né. Aí chegamos lá na parte que ele sentou do meu lado e colocamos a música pra tocar, né. E ali, quando a gente ouve a música, a magia realmente começa a acontecer. Então agora que eu já conheço um pouquinho sobre a música e tudo mais, vamos ouvir ela junto aí pra ver como ficou? Vamos dar uma olhadinha, ó. Bora. O Pedro, ele tem muita identidade, né? Então, quando a gente vê ele cantando, quando a gente só ouve ele cantando, a gente já percebe a identidade. Quando a gente vê ele no palco ainda, a gente percebe muito mais a identidade dele. E a gente realmente acredita que identidade representa muito para um artista, né? E a gente escolheu ele, a School escolheu ele como um dos representantes, porque ele consegue ao mesmo tempo ser ele, né? E ser uma pessoa que as pessoas se identificam. Então, é isso que a gente gosta na identidade, né? O Pedro teve alguns problemas no colégio, né? Sofreu um pouco de bullying e o Pedro mudou muito. Ele sempre foi uma criança muito extrovertida e aí houve um processo, né? Que ele ficou muito triste, ele não saía mais de casa e aí veio junto a pandemia, né? O Pedro estava assim bem triste, bem introvertido, ele não era mais a mesma criança que ele era. Na fase mais difícil do Pedro, porque o Pedro perdeu a avó dele, né, por Covid, a minha mãe faleceu, e foi um período muito difícil, muito difícil, porque a minha mãe era a segunda mãe dele, ela me ajudou muito na criação dele. E perder ela foi realmente um ponto que virou uma chavinha na minha cabeça e foi uma perda que mexeu e ainda mexe muito comigo. Alguém da School assistiu um vídeo dele, aí a School entrou em contato com a Adriana, tal, a gente conversou e acabou colocando ele. Olha, eu lembro que ele entrou, eu acho que a gente estava em aula online ainda, né? Então ele fez aulas remotas. Eu demorei um pouco para ver ele na escola, né? A gente voltou, eu sei que eu encontrava com ele assim, ele chegava conversando com todo mundo, cumprimentava todos os professores, nem conhecia, mas já falava com todo mundo, né? Na verdade, ele entrou no meio da pandemia, mas quando as coisas voltaram a ficar presenciais, né? Então havia, obviamente, uma apreensão no ar, mas também havia um certo alívio em poder tá todo mundo junto de novo, né? Mesmo sem a gente saber muito do processo, tá? Assim, a gente sabia um pouco, porque a gente entende como as coisas funcionam, assim, vê o aluno, né? Mas a gente não sabia inteiramente do que o Pedro estava passando. A gente sabia que ele estava um pouco triste com algumas situações que tinham acontecido na vida particular dele, né? E a gente sabe que a música ajuda muito, né? Então, com as oportunidades que a escola proporciona, e ele entendendo que isso poderia ser um gatilho para ele poder voltar a ser o cara que ele sempre foi, o Pedro, compondo, ajudando e tal, o João, né, João, nosso diretor musical, a gente desenvolveu um projeto aqui dentro da escola, focado no Pedro. Depois da guia feita, a gente foi para a gravação de bateria, que é por onde se começa uma gravação de uma música para gerar o ritmo da música. Depois da gravação de bateria, a gente foi para a gravação do baixo, onde a gente faz aquela cozinha, né, da bateria e baixo, gerando aquele grave, né, o swing e tudo mais da música, então gravamos o baixo. Logo após o baixo, a gente foi para a gravação das guitarras. Então a gente foi lá e começou a fazer guitarra base, guitarra solo, misturou timbre de pedal, misturou várias coisas, essa foi a gravação da guitarra. Quando ele falou, pega lá a guitarra pra mim, foi eu surtei, né? Eu gelei, falei, cara, nossa, começou. O que eu faço?
não posso mais correr. Não tem opção de sair, de fugir, de sair correndo. E por último, fomos para voz, onde o próprio Pedro gravou a voz principal, as dobras, fizemos aberturas de backing vocals, né, abertura de voz no refrão, outras coisas ali de técnicas vocais para somar peso na voz e finalizamos a gravação da voz. Falei, não, começou, tá tudo certo, é um bom momento, vai dar tudo certo. Eu tentei pensar positivo o máximo que eu pude. Uma coisa que eu lembro quando eu conheci o Pedro, que eu perguntei pra ele, eu tava no Rock in Rio Lisboa, que ele foi fazer um show no Rock in Rio Lisboa, né, junto com o School of Rock, e eu perguntei pra ele, você tá nervoso, né? E a primeira resposta que ele falou, não, tá tranquilo. Aí depois a gente foi pra uma entrevista e falei, você tá nervoso? Ele, tava nervoso bastante, sim, tava nervoso. Então aqui, né, eu acho que é importante, o que aconteceu lá no Rock in Rio é o que acontece na gravação. Então, a hora que a gente fala, Pedro, você tá nervoso pra começar? Ele pode até estar tranquilo, mas quando ele vê o reczinho apertando ali, ó, quando vê começando, tudo muda. Mas também, quando começa, aí vai embora. E depois de tudo isso, a gente começa edição, mixagem, masterização, né, pra gente chegar no som final aí. O que eu tenho para te falar é que você seja feliz no que você está fazendo, que esse é o caminho que você escolheu e a gente está aqui para te apoiar. A gente te ama bastante e vai continuar lutando para que você seja feliz. Pedro, você é a pessoa mais amada desse mundo. Eu desejo a você só felicidades. Estou aqui para o que der e vier sempre. Você é a minha luz. Sentado ao lado do Arthur, na One RPM, né, da onde saem os maiores lançamentos aí, né, do Brasil, com o cara que fundou isso, que tá lá, né, conhecendo todos os artistas, lançando todos os artistas e que lançou tanta gente grande no mercado, já é de tremer a base mesmo. Toca a tua música aqui, a gente vai ouvir junto, então essa é uma reação extremamente genuína, tá? E eu vou, assim, eu tenho a fama de ser muito sincero, muito honesto e muito transparente também. Por favor. Então, não espere só elogios. Eu posso ter algumas críticas, mas serão construtivas. Fechou? Perfeito. Vamos ouvir? Bora! Né, então, assim, acho que é uma oportunidade incrível, mas dá aquele medo. Would you give me a sign so I can just get away from you? Boa dicção. O Arthur é um cara sincero, o Arthur fala o que ele bem entender, né? Não importa se é o Pedro, se são os pais, se a gente tá ali, ele vai ouvir a música e vai falar o que ele acha que tem que falar, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Temos já algumas ideias aqui, algumas observações. É muito importante que o público brasileiro, ele recebe músicas brasileiras, músicas estrangeiras de jeitos diferentes. Sim. Então, o roqueiro, ele é muito aberto para música cantadas em inglês. Sim. O que isso te dá? Na verdade, o que a gente tem que pensar? A gente tem que trabalhar um lançamento dessa música à altura de uma música gringa. Sim. Que aqui, para mim, você é um artista internacional. Um trabalho bem feito já dentro do Brasil, a exportação dele fica muito mais fácil. Sim. Então você consegue falar com Portugal, você consegue falar com os Estados Unidos, com a Europa, com a África e até Japão. Japão recebe esse tipo de som muito bem. Bora lá? Bora. É nóis, cara. Seja bem-vindo. Tamo junto. Valeu. E agora, depois de todo esse processo e todos os passos, a gente vai conhecer a música Last Breath do Pedro e vocês vão poder acompanhar o videoclipe. Would you give me a sign so I can just get away from you? All the feelings inside, they are making me crazy. Hope is giving no time for me to tear us apart. I know your heart is in mine, so I just need to scream. Oh, my heart, it breaks every step that I take. I don't wanna be alone because of you again. Oh God, I've tried, but I'm just a fool trying to get hold of myself.
Well, tell me, why would I lie? After all things I've done for you, all this time that passed by, wishing I wasn't right. Would you give me a sign so I can just get away from you? I know your heart isn't mine, so please just let me be. Oh, my heart, it breaks every step that I take. I don't wanna be alone because of you again. Oh God, I've tried, but I'm just a fool trying to get over myself. This is my last breath, don't worry about me. Don't bother to be sad, I'm doing less than you see. Well, now I'm broke, you're just empty and sad. I've got no reason for crying. Every step that I take, I don't wanna be alone because of you again. Oh God, I've tried, I'm just a fool trying to get over myself. This is my last breath, don't worry about me. Don't bother to be sad, I'm doing less than you see. But now